Deus é o dono do lugar, aqui quem fala é Everson Montanha. Hoje estou repleto de mulheres maravilhosas aqui com várias competências e muito conteúdo, né? Que não pode faltar. Estou aqui no Tá Bom Tem, especial São Paulo, com a minha co-apresentadora Helena Campos, né? E quem é a nossa convidada? Maíra? Oi, Maíra. Olá, tudo bem? Prazer, boa tarde. Bom, como ela tem um currículo vasto, eu vou pedir que ela se apresente. Você é coordenadora, você é neuropsicopedagoga. Isso. Bom, hoje eu atuo como coordenadora pedagógica, mas a minha formação é neuropsicopedagogia e eu tenho especialização em gestão de recursos humanos. Uau! Mas falando de propósito, de educação, minha paixão é a formação de professores. Eu trabalho com as professoras protagonistas que querem protagonizar a vida dos seus alunos para torná-los protagonistas da sua própria história, da sua própria aprendizagem. Então, hoje, meu foco está nessa formação educacional. Eu quando conversei com ela pela primeira vez, né, chamando ela para a live, eu achei isso interessante, que na verdade isso é um assunto que a gente vai debater muito hoje, a questão dos analfabetos funcionais. Eles existem, né, eu vou me colocar nessa seara, nós existimos por conta de mais professores, e hoje ela tá trazendo conteúdos e brigando para a melhor formação do professor. Conta um pouquinho dessa história aí, já te agradecendo pela vinda aqui. Imagina, eu que agradeço. Aqui em São Paulo. Fico muito feliz pelo convite. Hoje eu sinto o seguinte, que na verdade é uma sucessão de falhas, né? Eu brinco que o buraco é mais embaixo quando a gente vai falar sobre formação de professor. Eles também não têm responsabilidade sobre isso e não têm culpa. Nós não estamos num momento de achar culpados. Mas a formação é falha, né? Nós temos aí uma formação cada vez mais no digital, à distância, de maneira online ou de maneira que seja síncrona, né, ao mesmo tempo, ou que seja assíncrona, não importa, mas essa formação fica a desejar. E o professor com menos recursos, ele forma com defasagem. E como você falou dos analfabetos funcionais, a gente tem uma avaliação sobre pessoa alfabetizada com a escrita do próprio nome, né? Então, escrever o nome considera-se alfabetizado. É muito pouco para você considerar sobre essa questão da alfabetização. Então, hoje a minha ideia é formar professores que se empoderem com conhecimento, com fundamentação teórica, para que a gente saiba realmente o que está fazendo, que dominem o desenvolvimento infantil, que dominem como essa criança aprende, como essa criança pensa, o que ela tem condições de te entregar. Então, quais são as habilidades que uma criança de 4 anos tem condição de desenvolver, né? Quando a professora tem esse domínio, ela vai preparar melhor esse aluno, né? Então, a minha ideia é realmente empoderar os professores com conhecimento, com formação, para que eles deem conta de sanar as dificuldades dos alunos nesse mercado que está tão defasado, realmente. Helena, pode fazer a primeira. E quando foi esse start, assim? De repente viu na tua mente, acho que o momento é agora. Foi um momento específico na tua vida? Olha, Helena, eu tinha 16 anos quando eu comecei a trabalhar em escola. E eu sempre conto essa história. Meu pai, eu ficava em casa, né, estudante do ensino médio, eu ficava em casa, e aí ele falava assim, você passa a tarde inteira em casa sem fazer nada, vamos arrumar um emprego, vamos fazer alguma coisa. E aí ele morava em frente a uma escola e arrumou um emprego pra mim. Perguntou lá, tem alguma coisa pra fazer? A dona da escola falou, tem sim, vem pra cá. E eu fui digitar circular, fazer informativo, atender as famílias na secretaria, e ali eu me apaixonei, né? E dentro dessa área da educação, eu passei pela educação infantil, passei pelo Fundamental 1, né, o que chamava antigamente de primário, que são os anos iniciais do fundamental, escrevi material pedagógico, dei formação para professor e há 6, 7 anos eu estou na coordenação pedagógica. Então, quando eu vim para o lado da coordenação, eu passei a ter acesso a esses professores, a fazer seleção de professores, a fazer parte desse processo seletivo e fiquei abismada, porque uma das coisas que fazem parte do processo seletivo é uma escrita de um texto, né, para professor. E aí, como é que você recebe professores formados, mas que não escrevem adequadamente, Meu né? Deus. Então,
aquilo me assustou. Eu falei, gente, a coisa tá feia, né? E aí você vai conversar com essas pessoas, perguntar, por exemplo, sobre casos de crianças de inclusão, perguntar alguns termos técnicos da nossa área, as pessoas não dominam, não conhecem. Então aí eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa, né? Por mais que hoje eu trabalhe numa escola da rede privada, num grande sistema de ensino, eu falei, não, eu preciso fazer algo que eu extrapole esse ambiente, que eu possa atingir mais pessoas e conscientizá-las da responsabilidade que é assumir uma sala, que é lidar com a formação de crianças. Eu até tenho brincado que nós não temos que falar que somos professores, nós somos desenvolvedores humanos, né? Porque uma família, quando leva a sua criança para dentro da escola, muitas vezes, eu levei os meus filhos para dentro da escola com 6 meses, né? Hoje a minha filha tem 8, meu filho tem 6. Então, eles estão aí há 8 anos, há 6 anos, sendo formados principalmente pela escola. Então, eu preciso acreditar de que as pessoas que convivem e formam os meus filhos têm capacitação para isso, né? Tem aptidão para poder lidar com essa formação. E é isso que, infelizmente, às vezes fica falho. Eu vi você falando sobre essa questão de você se deparar, né, com novos professores que estavam no teu corpo ali da escola, né? E você ter essa dificuldade. E você hoje está numa função, inclusive, que você talvez tenha que lidar até com pessoas de questão de admissão. Sim. Eu imagino que deve ser um problema para você danado escolher um currículo que faça sentido. O que eu penso assim, Montanha, na verdade, o que todo mundo quer é ganhar mais, né? Todo mundo quer salários melhores. E eu digo assim, São Paulo, a gente aqui em São Paulo, tem escolas que pagam muito bem, mas a exigência também é grande, né? Se a pessoa não consegue fazer um texto com a língua portuguesa de forma adequada, ela não tem vaga, que há uma vaga que pague um valor bacana, um valor sustentável para a cidade de São Paulo com essa formação. Então, a minha ideia é que mais pessoas tenham a oportunidade de fazer parte de uma seleção de uma escola grande para ganhar um salário melhor, né? Porque aí essas pessoas acabam ficando em escolas que pagam um valor abaixo do que se espera, para um trabalho que é de grande responsabilidade, para um trabalho que é de grande demanda, né? No meu texto que eu escrevi na revista, eu falo lá, então vamos ver se vocês adivinham a minha profissão. Eu já dei dicas sobre nutrição, né? Já dei dicas sobre uma alimentação balanceada. Ah, nutricionista? Não. Eu já curei feridas, a gente coloca band-aid, a gente tem que sarar machucados, tal. Não sou médica, né? Eu já tive que passar horas conversando com uma criança ou com a sua família para curar outros tipos de feridas. Psicóloga? Não, também não. Né? Então, olha quanta coisa é atribuída à responsabilidade de um profissional da área da educação com salários muito baixos, né? Tem muita escola que paga o piso, e esse piso é algo muito pequeno, né? Esse valor piso depende aí de município, de estado, enfim, são diferentes, né? No Brasil, mas é baixo, não é alto. Aí você vai ver o piso de um médico que salva vidas, é um piso bem alto. Por que esse professor, que também tem tanta responsabilidade quanto, que ele está formando, ele está na base, né? E é uma coisa que não tem escolha. A escola não é uma escolha, é obrigatório, né? É nossa primeira... Bom, vai nascer um filho, nossa, em que escola eu vou pôr? Né? Tô grávida. Uma das primeiras coisas que a gente pensa é em que escola eu vou pôr. E que a gente possa confiar de que essa criança está na mão de uma escola. E falando até como terapeuta, falamos sobre, né, que a nossa infância, a gente carrega até a vida adulta, até a gente morrer. E os traumas, Sim. muitos dos nossos traumas vêm dali daquele momento. Eu vejo conflitos, inclusive até com pessoas próximas, amigos e tal, que a filha está sofrendo bullying, que é uma fase, meu filho já sofreu bullying também em escola, e se eu pudesse, eu falava, se eu pudesse eu acelerava esse tempo, porque quando mandamos os filhos ali, é uma responsabilidade muito grande, né? Porque vai estar ali, só que ele vai estar, ele se defendendo, né? Que são os amiguinhos, os professores que às vezes não vai estar olhando por ele ali. Então, imagina, né? Você como responsável ali e de repente você tem uma visão de que tem pessoas que não estão tão preparadas o suficiente para estar ali com aquela responsabilidade que é tão grande. E aí envolve algo que é social, né? Uma questão de política social. Quando a gente fala de escolas privadas, né? Dependendo da região, a gente sabe que tem um privilégio e que isso, de repente, se acontecer, nós teremos ações mais pontuais. E o pessoal que está um pouco mais distante, né? Então, minha preocupação maior é essa, né? Minha preocupação maior é com uma sociedade que não tem esse acesso a uma escola particular. Escola particular hoje, às vezes, custa o valor do que uma pessoa ganha. Nós temos escolas particulares em São Paulo que custam 8 mil, 10 mil reais, meio período numa escola. É altíssimo. Então, pode ter certeza que um professor que trabalha nessa escola ganha um salário bom, mas também ele é muito exigido. Ele tem uma formação diferenciada. E aí, as pessoas acabam achando assim, eu nunca vou conseguir chegar lá. E a minha ideia é, você vai conseguir, desde que você
você se instrumentalize, né? Então, a minha ideia é formação realmente embasada, de maneira rica, né? Você precisa querer também. Eu que trabalho com a área de educação e ensino, eu falo, para você aprender alguma coisa, você precisa de alguém fazendo a parte de motivação, estímulo e usando a ferramenta certa, mas você precisa de um aprendiz que esteja afim também, aberto a essa aprendizagem. Senão a aprendizagem não ocorre. Vai entrar por um ouvido e sair por Exatamente. outro. Eu tava vendo ela falando e assim, como o olho dela brilha, né? Falando Maravilhosa. Isso, né? Ai, eu adoro. Muito interessante. Eu sou suspeita. Quando você vê um entusiasmo, né, na profissão e você fala de peito aberto, aquilo lá, com certeza o resultado é A minha ideia é gigantesco. exatamente essa. Eu queria que as pessoas se orgulhassem de dizer eu sou professora. E não que tivessem vergonha. Ou que falassem eu escolhi essa profissão porque eu não tinha outra opção. Né? Porque hoje, inclusive, pensando em valores, é um dos cursos mais baratos que tem na cartilha das universidades. É um dos cursos mais baratos. E a formação, ela fica aquém. Porque, inclusive, assim, pensando até em legislação, muita gente pula o que é o estágio. Muita gente burla essa parte da regra e não faz o estágio. Como é que vai ser um bom professor se você não experienciou, se você não passou por essa prática, se você não vivenciou? E tem algumas coisas que você só vai aprender fazendo, né? Você não aprende, nossa, como eu lido quando uma criança se machuca, né? Ou como eu lido com um conflito, duas crianças brigando, quase se batendo. Como eu lido com isso? Não existe isso em nenhum livro, né? Você vai precisar vivenciar e interagir. Então, na minha formação do professor protagonista, eu elenquei 5 pilares para que esse professor tenha essa formação total. O primeiro deles, posso falar já? Pode, vontade. O primeiro, você sabe que professor, você deixou ele falar, esquece, né? Só ele fala. O primeiro deles é o conhecimento especializado. Então, nesse conhecimento especializado, eu abordo a parte de metodologia e didática de ensino. Então, o professor precisa dominar esse campo. E o desenvolvimento infantil. Conhecer essa criança, né? Saber como ela se desenvolve. O que dá para eu esperar dessa criança de 4, de 5, de 10, de 8 anos. Então, o que essa criança pode me entregar? Para não cometer nenhum tipo de erro, né? Porque é comum, eu sou pedagoga. Então, eu chego numa sala de aula e olho uma professora dando uma atividade de enfiagem, que é um trabalho de alinhavo, de você trabalhar a coordenação motora, algo bem fininho, um buraquinho bem fininho com uma criança de 2 anos. Tá errado. Essa criança de 2 anos não tem destreza para segurar algo muito fininho. Então, a gente precisa trabalhar isso com movimentos maiores. Então, isso, a gente é especialista. Eu falo isso para a professora. Você é especialista, você tem que saber disso. Então, o conhecimento especializado vem para dar essa parte de fundamentação mesmo. O segundo, eu trabalho a parte de gestão emocional. Não existe bom professor que não gerencia as próprias emoções. Então, antes de eu conseguir gerenciar conflitos dos alunos, trabalhar o bullying, trabalhar o conflito, trabalhar um xingamento, trabalhar algo que aconteça em sala de aula, eu preciso compreender, ter autoconhecimento, né? Você que é da área terapêutica sabe bem sobre isso. Não dá para eu trabalhar os gatilhos alheios se eu não enxergar os meus próprios gatilhos. Tenho então, muitas pacientes, professoras. Então eu faço uma reflexão mesmo, para que a pessoa consiga compreender primeiro essa importância de se autoconhecer. Não é de um dia para o outro, né? Não é mágica, tudo é processo, né? Só que quando você passa a ter essa consciência, né? A habilidade da autoconsciência, é possível chegar lá. E não transfere de fora para dentro, né? Não. Seus problemas você consegue separar. Eu, às vezes, até como família, as famílias falam assim, eu vou tirar daqui porque tá sofrendo bullying por causa disso. Você tá levando o problema embora, né? Você não tá, a gente enfrenta, problema a gente enfrenta, a gente não foge, né? Então, segundo seria, então, conhecimento especializado, gestão emocional, trabalho planejamento, não é para improvisar na sala de aula, não é para fazer o que, hoje eu acho que eu vou fazer isso. Tem que ter uma linha, né? Você não sai num passeio de carro sem você saber para onde você quer chegar, né? Sem traçar o caminho, sem colocar no GPS, que seja da onde você sai para onde você quer chegar. A escola é a mesma coisa. Então, o que eu tenho com esse aluno hoje, que seja um aluno de segundo, de terceiro, de quarto ano, e aonde eu quero chegar com ele, né? E isso é um pouco individual, esse objetivo, e tem que ter planejamento para isso. Como é que eu vou executar esse plano? Como é que eu vou colocar em prática? Em quarto, eu trabalho uma parte voltada para a comunicação. Essa professora precisa dominar a oratória. Até trouxe um texto de Rubem Alves que fala um pouco até sobre escutatória. Ele fala que a gente está acostumado a fazer cursos de oratória, mas não de escutatória. Que as pessoas querem falar bem, mas às vezes não sabem ouvir. Então, numa comunicação assertiva, nós nos treinamos para falar de maneira clara, de maneira assertiva, de maneira objetiva, para conseguir levar para você a mensagem que eu quero passar. Conectar a minha ideia
que ela chegue aí na sua cabeça, que ela chegue aí na sua mente, né? E por último, eu falo assim, o que você vai conseguir passando por esses 4 pilares? Você vai conseguir ter segurança, você vai conseguir falar, eu sou uma boa professora, eu sei o que eu tô fazendo, eu não tô brincando, né? Você vai conseguir valorizar vários momentos voltados para psicomotricidade, voltados para brincadeira, voltados para a parte da aula mesmo, entendendo cada passo que você tá fazendo, e não, sabe assim, cego em tiroteio. Então, a ideia é trazer essa formação mesmo, que vai tornar essa professora uma especialista. Ela vai conseguir dar conta aí da sala de aula, do aluno. Então, a ideia é essa. Ó, ela trouxe várias perspectivas de melhoria. Inclusive, a gente falou sobre a questão dela ter uma emoção para falar sobre isso. Mas a pergunta aqui não quer calar. Para você trazer uma série de questões para professores protagonistas, você tinha um medo, e eu acho que esse medo é da extinção. O que você acha? O professor tal não tá, né? É uma profissão em extinção? Olha, felizmente não. Muito pelo contrário. Muito se diz que o professor é uma carreira em extinção. Eu estou em escola, a escola que eu trabalho, eu tenho alunos lá da educação infantil até o ensino médio, e é muito comum eu passar pelos alunos do ensino médio, não é a minha área, não são meus alunos, mas eu convivo com eles, né, transito ali entre eles. É muito difícil algum, no meio de 300, 400 alunos, ter 1, 2. Quem quer ser professor? Então, 2, 3 levantam a mão. É muito pouco. Aí eu vou pro digital. Hoje o mundo é digital. Tá todo mundo fazendo o quê? Ensinando, né? Tá todo mundo querendo o quê? Professorar, né? Eu até brinco assim que, dependendo do que o professor tá fazendo, eu falo, isso aí tá errado, tá faltando metodologia, né? A pessoa às vezes vende a sua própria experiência e quer ensinar pro outro e tá tudo bem, fala assim, é meu método, não é método. A forma de ensinar. Isso, tá faltando. Você falar sobre sua jornada não é um método de ensino, né? É você falar da sua jornada, que de repente algumas coisas funcionaram e você vender isso, tá tudo bem, mas não se diga professor, né? Então o número de professores está aumentando, inclusive no digital. Então, o que eu acho que mudou? A perspectiva de como ser professor, né? Ou a área de atuação. Esse professor não está mais só na sala de aula. Esse professor está em vários outros lugares. Hoje, a gente é chamado para trabalhar material de edição, de revista, material. Eu já fiz correção e revisão em textos de panfletos de prédios, né? Sabe? Então, prédios, lançamentos que terão aí de N incorporadores. Falam assim, você faz esse trabalho? Então, o pedagogo hoje é chamado para isso. Então, existe sim uma preocupação. Eu gosto de usar essa palavra preocupação, uma pré-ocupação, né? Quando a gente se preocupa de algo, de que essa profissão pode estar extinta, voltado para tudo que se fala, né? De que se ganha muito mal, de que não existe uma valorização, de que existe muito desrespeito, né? Às vezes esse desrespeito acontece dentro de sala de aula, às vezes acontece por parte das famílias que não respeitam esse especialista, por parte da sociedade como um todo. Hoje a política, quando eles estão vendendo politicagem, eles falam que vão investir em saúde e educação. Quando eles são eleitos, eles não investem. Porque para a política é importante que as pessoas tenham pouco capital cognitivo. Que as pessoas entendam pouco de tudo. Porque assim elas são mais fáceis de enganar. Né? Então é grave, é um problema sério, um problema social. E então essa extinção pode vir a acontecer voltado para a sala de aula? Eu acho que não. Sinceramente, eu acho que não. E fiz um teste bacana, tem até um vídeo meu no Instagram que vocês podem procurar. Fiz assim, sabe esses assistentes remotos, né? Não queria falar o nome aqui, mas vamos lá. Falei, ok, tararã, quanto que é 50 mais 50? Né? Aí ele falou para mim, 100. Quanto que é 100 dividido por 2? Ele falou para mim. Quanto que é 200? Sabe? Falou. Falei, por favor, me ensine a fazer divisão. Não posso fazer isso. Até me arrepia. Então, só quem pode ensinar a forma de fazer uma divisão é um professor. A gente não vai aprender com a calculadora, você não vai aprender na internet. Né? Não, eu e minha esposa, a gente pegou uma nova... Como é que é o nome? Funcionária chamada Luísa no WhatsApp. Essa aí tá ajudando bastante. Inteligência artificial. São excelentes, né? Mas você pode ter certeza que tem uma certa limitação, né? Até porque você falou assim pra mim, você tem brilho nos olhos. Porque uma das partes da aprendizagem é a emoção,
Não existe aprendizagem sem emoção. Não existe relacionamento se não tiver vínculo, né? A gente, quando se relacionou, de alguma forma, a gente se impactou um com a história do outro. Então, precisa dessa emoção. Sim. E a internet, o aparelho, eles são muito frios, né? O pessoal, às vezes, tem filmes que mostram esse relacionamento de inteligência artificial. Ele tem uma hora que falta alguma coisa, falta toque, falta olho no olho, falta uma emoção genuína, né? E a escola é esse espaço. Eu que convivo escola, como eu falei para vocês, comecei com 16, eu tô beirando os 40. Sai daqui chorando. Eu sou de verdade emocionada com essa trajetória e com esse ambiente. Ele nos traz muita simplicidade, sabe? Muita ingenuidade. É muito bom lidar com crianças. E há 8 anos, quando eu também renasci, né? Porque o nascimento de uma criança traz também o nascimento de uma mãe. Sim. Trouxe para mim também um outro olhar. Eu falo que a gente entrega na escola a tua joia mais, né? A tua riqueza mais pura, aquilo que mais vale para você. Sim. Né? É algo que você fala assim, eu falo isso para os professores, vocês estão cuidando das joias dessas famílias, então cuidem bem. Se ele aprender divisão esse ano, ótimo. Se ele não aprender, tá tudo bem, mas se ele for traumatizado, se ele for decepcionado, se de alguma forma você frustrá-lo, fazer com que ele se sinta incapaz, isso é pra vida, vai ser difícil de curar essa ferida. Com certeza. Né? Então essa gestão emocional vem para você ter consciência e responsabilidade sobre as ações, sobre as falas, né? Não tenham falas que levem esse aluno ao fracasso, que levem esse aluno a se sentir incapaz. A gente pode falar tudo, com jeitinho. Às vezes a lição não tá muito boa, mas eu falo, tá horroroso, tá ridículo o que você fez. Não é desse jeito que se fala. Né? Até porque tudo é processo, não é produto. A gente trabalha com processo. Sim, sim. E nossas memórias sempre tem um professor, sempre tem as referências, como se fosse um parente, como se fosse um tio ali que fez alguma coisa com você. Os traumas também pode acontecer. E hoje, com o teu trabalho, pelo que eu tô vendo, você traz uma lapidação para esse profissional que de repente está naquele momento que precisa de um gás, que precisa de um olhar de brilho para que consiga transmitir tudo isso que você consegue transmitir, né? É isso. E sabe o que eu falo? Uma das primeiras perguntas que eu faço no começo da formação qual que é o seu propósito na educação? Né? Por que você está na educação? Porque não adianta eu falar para você assim, você assumiu a sala de aula, você é professora, então você vai ter que fazer isso, isso, isso. Eu preciso saber primeiro, você quer isso? Porque atribuído a esta profissão vem muita responsabilidade, vem uma carga muito pesada. Dá para ser leve, né? Mas tem que ser responsável, tem que ser comprometido com esse processo todo. Porque senão você banaliza, né? Quando a gente está falando de uma formação que é falha, ele vai ter falas às vezes preconceituosas, falas que levam essa criança a uma baixa autoestima, né? Falas marcado. que incapacitam, fica marcado. E como você falou, todo mundo tem aquele professor que você não esquece. Dificilmente, não é impossível, mas dificilmente essa memória está atrelada a conteúdo. Dificilmente essa memória está atrelada a esse professor me ensinava, eu gostei muito daquele conteúdo de ciências. Não. Normalmente são os traumas, tá? Eu lembro na minha infância, eu morei lá no Nordeste, fui criada lá, tudo mais, e tinha uma pessoa na cidade que ela fazia tabuada com régua. Nunca vou esquecer. Para cada erro era uma palmada. Ai, meu Deus. Então traumatizou muita gente. Ela era tida como se fosse assim a pior pessoa da cidade. Então essa lembrança eu tenho. Né? E realmente, o carinho que eu tenho por alguns professores que passaram ali é que realmente fez esse trabalho de humano, de alguma né? forma ele foi humano com você. De alguma forma ele olhou nos teus olhos, de alguma forma ele te viu. Né? Eu falo que mais do que enxergar, a gente precisa ver, né? Perceber mesmo o que é. Como meu foco é criança, né? Eu trabalho com crianças de 0 a 10 anos. Então, a pedagogia é essa formação, né? Acima, as crianças de 11, 12 são especialistas em alguma disciplina, né? Então, professores de E até os 13 que está em formação, né? É considerado criança até 12 anos, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, até 12 é considerado criança, né? A gente sabe que tem acontecido cada vez mais cedo. As crianças de 10 já se consideram pré-adolescentes. E já tem uma questão da menarca acontecendo, uma mudança até hormonal. Então, existe algo que o corpo vai passando por esse processo de mudança, mas é criança até 12 e quer brincar, e quer pular, tudo que eles querem é ser bem tratados, é ser acolhidos, querem aprender também
bem claro, às vezes a aprendizagem é mais uma expectativa da família do que da própria criança. E ela tem que acontecer, tá? A escola é esse espaço de aprendizagem. Tem sim que ter aprendizagem, mas não tem aprendizagem sem afeto, não tem aprendizagem sem olho no olho, sem um carinho aí, um respeito ao ser humano acima de tudo. Sim. Maravilha. Ó, você viu eu colocando aqui no cenário aqui, acabou de chegar aí a Leslie e com os biscuits dela, né? Eu não sei se é esse legal. que fala, mas daqui a pouco vai ter o bate-papo com a Leslie da Elis Biscuit. É isso mesmo? Isso. Maravilha, maravilha. Mas continuando, como é que você vê, assim, a questão da sobrevivência mesmo do professor? Tu acha que essa iniciativa sua é bem bacana? E eu vi também que não é uma coisa só para o professor. Pelo que você falou, Isso. ele vai atingir outros públicos-alvos. Como é que você vê essa questão da sobrevivência e o que o professor, independente do teu curso, o que você tem visto o movimento do professor? Eu acho que existe. Na verdade, existe muito mais esse movimento do professor, né, indivíduo, do que da escola, né? Deveria ser, não sei se deveria, mas seria melhor. O ideal Tinha que ter incentivo seria, da escola. o ideal seria, na verdade, público, né? Deveria ser até político, né? A gente precisaria aí que as instituições enxergassem essa defasagem e que dessem oportunidades para essa formação, porque aí envolve valor, envolve investimento, envolve tempo, envolvem vários outros fatores que a gente sabe que dificultam essa formação. Mas eu vejo um movimento contínuo de professores que estão em busca, sim, de novas formações, de aprimoramento, de se tornarem bons, né, de se tornarem aptos a lidarem com toda essa demanda da sala de aula. Então, eu acho que a sobrevivência está atrelada a essa. Precisa ir em busca dessa formação, desse aprofundamento. Só a faculdade, eu digo assim, eu fiz uma pesquisa recente, logo que eu comecei o Instagram, de quantos pedagogos se formavam no ano em São Paulo. O número era absurdo, assim, 53 mil pedagogos por ano. Então, eu falo assim, o que você vai fazer para se destacar no meio de 53 mil pessoas que se formam todo ano, tá? Desculpa, eu falei o número aqui de maneira leviana, pode ser que não é bem esse, mas na época eu fiz uma pesquisa rápida. E a ideia é falar assim, a gente precisa fazer algo para se diferenciar nesse processo todo, porque senão você é mais um nadando ali, pode ir sabe? além, né? Então você precisa ser, eu me tornando uma pessoa melhor, sendo um profissional mais bem capacitado, eu vou ter melhores oportunidades. Na vida é assim, né? Eu tô lendo um livro do Joel J, não sei se vocês acompanham, ele fala muito sobre alta performance. A Helena veio me perguntado nos bastidores, você é muito crítica? Demais, né? Geralmente pessoas mais capacitadas, elas são críticas com elas mesmas, né? Porque elas entendem que a gente tem que estar sempre em busca. Não tem fim para o estudo, não tem fim para a nossa formação. Eu acho que algo que faz parte é necessária essa inquietação. Eu quero mais, eu quero aprender mais, eu quero saber mais. Tem fome, tem fome. Essa é uma palavra perfeita. E hoje, falo isso para as famílias. Atendi uma família hoje, por exemplo, que eu falei isso para o pai. Você sabe o que ele vai ser quando crescer? Não sei. Você sabe se a profissão que ele vai ser já existe? Não sei. Falei, nem eu. Então, como é que eu vou encher seu filho de conteúdo, né? Como é que eu vou encher seu filho de fórmulas, gavetinhas, assim, né? Coisas que às vezes eu não sei nem se ele vai usar. Mas o que eu preciso ajudar seu filho? A lidar com a sociedade, a lidar com frustração, a trabalhar essa questão da habilidade emocional, a ser dinâmico, a saber se comunicar. Então, existem habilidades que estão à frente da parte conteudista, tá? E as pessoas precisam ter essa noção. Hoje, as pessoas que se sobressaem, né, que conseguem aí se de alguma forma ascender, não é só porque eles eram os nerds do passado. Muito pelo contrário. Muitos deles, às vezes, não eram nem bons alunos, né? Mas eles são bons comunicadores, são pessoas que aprendem rápido, são pessoas que são dinâmicas, tem pessoas desenvoltura, que têm desenvoltura, né? Verdade. Às vezes o nerd nada, é inteligentíssimo, mas não tem prática, não consegue se comunicar. É aquela Ferrari empoeirada. Exatamente. Não consegue... Ou então uma Ferrari no barro, né? Vamos pensar assim. É uma Ferrari. Né? É uma Ferrari, mas no barro. Não adianta nada. Sim,
E eu tô vendo também que você tá no movimento de palestras, né? Isso. Como é que tá essa correria? Olha, será que você tem plano para ir no Rio? Quem sabe? Em janeiro, em fevereiro, pode rolar um convite aqui para São Paulo. Vamos ver, a gente vai conversar sobre isso. Eu fiz uma formação com o pessoal de Petrópolis, então assim, o Rio tá do do lado, é vizinho. Você sabe que há uns 8 anos eu comprei um apartamento bem pertinho do aeroporto de Congonhas. E sabe qual que era a propaganda deles? Você está a 30 minutos do Rio de Janeiro. Ai, que legal. Olha, uau, que sacada. Que sacada, né? Incrível. Era uma sala comercial na época, enfim, mas estava em frente ao aeroporto de Congonhas e falou assim, compre aqui, você está a 30 minutos do Rio. Já está defasado, primeiro 1 e 10. Mas eu digo assim, então o Rio de Janeiro é pertinho, eu tenho sido... a gente está conversando, tô sempre... o pessoal acaba nos buscando, né? No Instagram, é uma ferramenta que te abre para o mundo, né? E eu acho que eu consegui não, porque nada tá pronto, né? Mas estou nessa jornada e nesse processo de conseguir atingir um público cada vez maior, para que as pessoas possam saber, conhecer, de alguma forma que essa sementinha da formação, que não seja comigo, mas que essa pessoa busque novas formações, que essa pessoa busque essa motivação que, como você falou, vem de dentro para fora. Sim. O que eu friso muito? Então, vamos lá. Às vezes a professora está numa escola X, que de alguma forma ela não está feliz, ela se sente ganhando mal, não tem investimento, não tem ajuda, não tem reconhecimento. E aí ela se acomoda. E aí eu quero falar para essa professora, você vai ficar esperando o quê? Né? Quer dizer, a culpa é da escola. Te colocaram numa caixinha, você vai ficar presa nessa caixinha, né? Como se as suas pernas fossem a escola. Então eu falo para ela, não. Então você precisa sair da caixinha. Você não precisa estar presa nessa caixinha que te colocaram, ou que nesse momento é o que te veste. Então, enriquece a tua bagagem, né? Enche essa sua mala para que você possa sair dessa escola e buscar novas escolas. Existe oportunidade para quem é bom. Existe oportunidade para quem tem embasamento, para quem domina, para quem conhece, né? E aí... O Joel também fala muito sobre isso. Não adianta você treinar para morrer na praia. O sucesso, a alta performance, ela é treinável e ela é constância. Não é fazer um curso. Fiz um curso e não consegui um emprego melhor. Calma. Não é mágica. A aprendizagem, ela é processo. Assim como eu trabalho em escola, sei que aquele aluno não vai ser alfabetizado em 1 ano. A alfabetização acontece, ele é criança desde que... Eu falo que a gente tem uma criança na barriga, né? Já fiquei grávida 2 vezes. A gente conversa com essa criança 9 meses. Sim. Ela fica sem falar nenhuma palavra mais do que 1 ano. Então, quer dizer, ela ouviu eu falar 9 meses, eu convivi com ela durante 1 ano, ela não fala. É um percurso, né? Não é do nada que você aprende a falar. Aí, não é reto, né? Não é reto, é sinuoso. E aí, naquele primeiro ano de vida, essa criança começa a balbuciar uns sons, a falar, né? Emitir ali alguma coisa e tal. De 1 para 2, opa, sai ali um termo. O que falou primeiro? Mamãe ou papai? Papá, mamá, sai alguma coisa. Então, de 0 a 3 anos, essa linguagem vai ser desenvolvida. Olha quanto tempo para desenvolver algo que é quase inato. Né? É quase, não teve um professor que fica falando, é espontâneo, vai ouvindo, né? Vai articulando, o pai vai estimulando e tal. E se aprende, mas olha quanto tempo, né? São 9 meses de vida intraútero, mais 3 anos de vida para essa criança formar uma frase, né? Pensando aí em formação regular, dentro do que se espera, de expectativa de idade. Para essa alfabetização formal, escrita, você vai introduzir aí as letras, vai introduzir o desenho, você vai ficar aí 3, 4, 5, 6 anos. Hoje a alfabetização acontece, não vou dizer o ponto final, mas um fechamentozinho aí da alfabetização acontece com a criança de 6 anos, no primeiro ano. E aí fala, aprendeu tudo? Não, aí vão ter erros ortográficos, né? Ainda vai ter um erro de conjugação, ela nem sabe o que é verbo ainda. Então, é uma constante para a criança ter uma escrita fluente e assertiva até o final do 5º ano, né? Então, só falando de criança de 10 anos, olha quanto tempo, e as pessoas querem fazer um curso de 2 meses, uma imersão de um final de semana e saírem prontas, né? Não existe isso, né? Então, é continuidade. É constância, é projeto. Eu tô rindo aqui porque minha esposa tá ali nos bastidores, não tá aguentando mais. Cansada já. Calma. Falando nisso, ó, nós estamos aqui hoje acompanhados com a pipoca da Lili. Ó, já vai levar uma. Ai, que delícia. Para adoçar as palavras. Para experimentar. E assim, qual o principal desafio para 2024? 2023 já está aí. Principal desafio, vem mais cursos aí, vai intensificar isso. Eu até conversei com a Helena, sobre o curso dela, a questão dos ajustes, né?
você acaba tendo um feedback positivo, negativo, e tem alguma coisa para fazer, para arredondar. Você pretende ter um 2.0, né? Fala um pouquinho sobre essa questão. É o prêmio, né? Professor protagonista prêmio. Sim, inclusive a minha primeira experiência com a formação da professora protagonista foram em 5 aulas online. E qual que é a principal dificuldade do online? Você marcar aulas ao vivo. É a adesão, né? O pessoal adere, mas às vezes não comparece. Tá. Então você fica com um curso com pouca gente e é difícil fluir, né? Com poucas pessoas. E aí eu fiz É interativo. Na verdade é o que a gente chama de síncrona, né? Então acontecia ao vivo. Então eu estava dando aula e as pessoas estavam ali, poderiam perguntar e interagir. Hoje a maioria dos cursos que são vendidos online são EAD, à distância, o curso está pronto, a pessoa compra e assiste a hora que quiser. Tem que ter muita disciplina, mas funciona bem e ele a gente que é da área da educação fala muito isso, é possível aprender com esse tipo de curso, desde que esse aprendiz esteja aberto a e tenha disciplina, né? Você pode ver que existem módulos, existem algumas aulas, as pessoas não assistem, as pessoas comprem os cursos, assistem 2, 3 aulas quer ver o resumo, guarda na gaveta. Exatamente, como tudo, né? No livro, pega e vai no resumão. Então tem sim planos. Haja que no vídeo, você que não passa o vídeo até o final para pegar o que a nata não. Assiste até o final. Você trata de assistir tudo, o pessoal tá sem paciência. Depois que inventaram o áudio 2.0 no WhatsApp, estamos errados, né? Que é tudo assim, ó. Você fala assim, vai, fala logo. Já pensou em inventar isso no YouTube? 2.0? Tem lá, é só você pôr a velocidade. Jura? Tem, o YouTube tem. O YouTube tem também. Tem sim. Mas é onde acaba separando também muitas pessoas, né? Eu vejo que assim, na minha área, você tem que ter muito empenho. Sim. Né? Se eu quero tratar um paciente e que ele tem um resultado muito bom, eu vou naquele paciente ali, dependendo do problema que ele tiver, eu vou mergulhar, eu vou ver estudo científico, eu vou ver muitas das coisas ali para trazer um resultado muito bom, né? Só que tem muita gente que quer as coisas prontas, quer o bolo pronto, não quer passar pelo processo. Você passou esse processo de lapidação a tua vida inteira para chegar no ponto que você está hoje. Então, vamos lá, você seria uma frase enciclopédia ambulante. Olha, tá aqui. O que é que eu vou querer ter de você? Eu vou me aprofundar no melhor que você tem para tentar captar um pouco para melhorar no meu trabalho. Só que muita gente tem preguiça disso, não quer simplesmente ver você toda produzida, Nossa, mas você já acordou assim toda? Não, eu acordei, eu fiz uma maquiagem, eu levei um tempo para conseguir estar dessa forma. Né? O just in time, a pessoa quer tudo tempo e a hora, mas não quer passar pelo processo. Eu acho que o principal objetivo da gente que vai para a internet trazer um infoproduto é esse despertar. Não existe receita pronta. A gente quer despertar de que é possível. E quando essas pessoas olham para mim, nossa, ela é da área da educação e ela faz isso. E sendo professora, então dá para chegar lá. Dá para você também estar onde eu estou. Mas tem um processo, tem uma jornada. E tem que fazer diferente. E tem que ter algo que vai de você, não tem a ver com ninguém. Não adianta arrumar um culpado. Né? Não adianta, mas a culpa é de não sei quem, é porque não dá isso, não dá aquilo. Só a gente sabe para onde a gente vai, né? Você pega um ônibus, um táxi, um metrô, não importa, mas a gente vai. Igual aqui, a minha vinda para cá hoje, pô. Eu tô desde 5, a expectativa de estar vindo aqui, 2 horas da tarde de ontem. Só consegui chegar hoje às 4 horas da manhã. Olha. Todo esse processo todo. E a gente está aqui. É isso. Né? Não é só a questão de estar aqui, né? Mas tem que ter um trabalho por trás. E tudo que aconteceu antes de chegar até aqui, né? Eu falo muito do antes, né? Quanto tempo antes você planejou, quanto tempo antes você reserva a sala, prepara uma pauta, busca as pessoas para participarem, envolve a questão da equipe, né? Organiza, planeja. Então, nada é assim de uma hora para outra. E essa impulsividade, ela acontece dentro da escola também. Eu, por exemplo, como coordenadora, a gente faz, às vezes, encaminhamentos. Busca uma psicóloga, busca uma psicopedagoga, busca uma fonoaudióloga e tal. Aí, às vezes, a família faz 1 mês de fono. Mas eu não tô vendo resultado. Calma, 1 mês de fono são 4 sessões, né? 1 por semana é muito pouco ainda. Calma. O resultado vem, mas tem que ter constância, né? Tem que ter paciência, você tem que ter a tal da disciplina. E as pessoas, às vezes, não estão dispostos. O Joel fala muito sobre isso. Olha eu fazendo jabá para Joel J. Ele fala muito sobre isso, sobre você. Ele fala assim, nesse mercado digital, milhões de pessoas começarão. Pouquíssimas concluirão até chegar ao sucesso, né? Muitas começarão, traçam uma expectativa de que em 1 mês, 2 meses, 3 meses eu vou estar bombando, aí não conseguem e desistem, né? Ontem eu vi, falando de pessoas grandes na internet, o Wendel Carvalho postou, ele chegou no 7.000, no post 7.000, então foram 7.000 postagens, né? Só a gente que faz postagem sabe o quanto é trabalhoso você preparar um post, fazer uma capa, preparar um título, colocar um texto, sem inteligência artificial. O tempo que
dá você pra gasta, usar, né? dá pra você usar um IA, não tem problema nenhum, dá. Mas ninguém usa um IA, né, uma inteligência artificial, sem você ler o que tá escrito, sem você validar se de alguma forma aquilo se relaciona, porque o IA tá tão inteligente que você lê e fala, caramba, parece que foi eu que escrevi. Mas para você validar o que você vai postar, você precisa ter leitura, você precisa ter, opa, não, isso aqui não tá de acordo com o que eu acredito. Então, isso é treino, isso é tempo, isso é dedicação, mas as pessoas não estão 100% dispostas, né? Todo mundo quer o sucesso, todo mundo quer chegar lá, mas às vezes não tá disposto a Você falou sobre a questão da quantidade, né? E assim, eu não sou um canal de grandes views, mas assim, o que me dá continuo sendo me faz feliz estar aqui, mesmo saindo do meu conforto, né? Da zona de conforto. Da zona de conforto. Isso, viu? Você falando da forma que você está falando, desse amor, hoje está trazendo uma pessoa que está sendo um desafio para ela também apresentar, e depois do outro lado ali trazendo a história dela. Então, trazer histórias ainda é motivação, não é o sucesso. E a gente vai chegar, mas ainda é pessoas, ouvir pessoas. Pode falar. Até para não parecer algo pejorativo, a gente está falando de sucesso, mas o objetivo realmente não é esse, né? Eu já me considero uma pessoa de sucesso, né? Viver do meu amor à educação, viver do meu amor ao ensino já é sucesso para mim, né? Eu ouvi você falando no finalzinho da tua entrevista sobre família, sobre uma relação. Eu tenho uma base muito boa. Eu vim de uma família da qual eu recebi muito amor. Meus pais são separados desde que eu tinha 4, 5 anos, mas eu vivi com pais juntos. Eu não vivi a separação, né? Meu pai não morava com a gente, mas sempre foi muito próximo. A minha mãe e meu pai não tinham uma relação de briga. A minha mãe nunca falou mal do meu pai, mesmo sendo separada, mesmo a separação não tendo sido o mar de rosas, porque separação nenhuma é. Mas eu vivi recebendo esse amor de pais separados, porque eles entendiam que filho é pra sempre. Não existia esse pai, não existia esse mãe. E aí sou de uma família de 4, nós somos em 4 filhos, nos amamos muito há 5 anos e nos unimos para tudo, tá? E nessa jornada, em 2004, eu encontrei o meu parceiro de vida, que é meu esposo, Walter Luciano. Amo meu marido, é meu parceiraço, tá comigo para tudo, abraça e endossa todas as minhas decisões. E em 2018, em 2017 nasceu meu segundo filho, Dudu, Catarina e Dudu, meus filhos. Em 2017, quando nasceu meu filho, eu fui convidada a assumir a coordenação nessa escola que eu trabalho. E a gente colocou na ponta do lápis, tal, e falou, olha, não vai compensar muito, você vai trabalhar mais, a responsabilidade aumenta, né? Falei, mas é pra minha carreira, eu vejo como uma promoção, é algo grandioso e tal. Então vai. Então ele sempre me apoiou. No começo desse ano, quando eu falei pra ele, amor, eu quero mais, eu acho que eu tô precisando, ele me apoiou. Então essa base forte, voltada pra essa parte afetiva, é fundamental. Então eu tenho uma família, hoje eu vou sair daqui, eu tenho um churrascão com a família. Sabe aquela coisa já tá assim, qual que é a carne que leva, qual que é o pão e tal. Então essa base afetiva é fundamental pra ter alguém que é feliz antes de mais nada, que tem uma base boa. Não tem conflito, não tem briga? Claro que tem. Tá se convidando? Lá na Zona Norte, hoje, churrasco. Lá na casa do Geraldão. Ele que me arrumou o primeiro emprego, sempre eu conto dele, sempre conto da história. A minha mãe é falecida, faleceu há 5 anos. Isso fez a gente nos unir, né? Nós nos unimos ainda mais, porque nostalgicamente eu falo assim, tenham mais do que um filho, né? Porque irmãos são a memória viva das pessoas que se vão, né? Então minha mãe foi embora e hoje minha mãe vive e permanece nessa união de nós filhos, né? A gente contempla minha mãe o tempo todo, com memórias, com lembranças e tudo que a gente faz. Eu fiz uma tatuagenzinha aqui logo que ela faleceu, porque todo final de evento ela falava, foi bom. Era a frase dela. Ela falava, foi bom, foi muito bom. Ela era da gratidão, de contemplar o simples. Vamos dividir a bisnaguinha, vamos fazer, sei lá, fiz uma carne de panela, venham aqui. Sabe aquela coisa assim, de contemplar a simplicidade mesmo, o negócio era a união. Então isso me fortalece e faz eu me sentir uma mulher extremamente de sucesso. Eu sou uma mulher super feliz com todas as escolhas e toda a minha trajetória e com essa família maravilhosa que eu tenho. Eu falo de mãe, super merecido. Ela fala de mãe, eu também fico já marejado com ela. Eu acho maneiro, eu acho legal essa questão aí com essa relação com a mãe aí, bem bacana. Vou pedir para você vender seu peixe ali naquela câmera ali. Vamos lá, né? Tem promoção? Tem promoção. Tem promoção e pra mocinha. Olha,
O curso Formação da Professora Protagonista está disponível no meu canal no Instagram. Quem não me segue ainda é @maira.uvo. Me segue lá, acompanho diariamente, posto conteúdo, posto stories, estou o tempo todo aí ativa, compartilhando o meu trabalho. E essa formação da Professora Protagonista, quem me procurar e disser que me viu aqui no Montanha, que me seguiu pelo canal do Montanha, pelo Insta do Montanha, tem promoção, vai ter aí uma boa porcentagem de desconto. Vamos deixar assim. Então me segue lá que o curso vai estar aberto, essa formação. Segue lá, me procura, me chama no direct que eu passo mais informações. Lembrando que ela é uma colunista agora, ajuda também na ajuda lá do... Eu esqueci o nome da revisão da revista, da Monte Web Magazine. Então, ó, tem uma leitura lá. Se você não adquiriu a terceira edição, não deixa de... Bota na comentário que eu envio para você aí. E aí tem uma leitura bacana da Maíra. Isso. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Muito bacana, né? Passa rápido, né? Parabéns. Obrigada, fico feliz. Assim, engraçado, a internet, eu conheci a minha primeira esposa através da internet. Na época era muito diferente a coisa. Eu conheci na época por conta de do e-mail, você não via imagem. Aí hoje você faz amizade que parece que não parece mais ela não parece mais assim uma coisa virtual. Não parece real. Distante, não é uma coisa distante. Quando você está aqui, parecia quando eu já queria abraçar já, porque era uma coisa muito próxima. E hoje é a primeira vez que nós estamos nos vendo, exatamente, estamos nos conhecendo pessoalmente. Então, exato. assim, é muito interessante. E assim, São Paulo já vive na minha casa. A gente está em Taboão, mas São Paulo é um lugar que a gente vai estar sempre aqui, né? Então, a casa está aberta. Que bom, você agradeço. falou do seu marido, se ele tiver história para contar, traz ele aqui para contar. Ele tem boas histórias. E eu achei interessante também trazer alguns professores. Legal. Então, e sempre tem histórias, então fica aberto aí mais um projeto para a gente poder trazer aqui professores aqui. Vamos fazer esses professores brilharem, falarem um pouquinho sobre sua os prática. Protagonistas. Com certeza, inclusive o Montanha me deu esse espaço na revista. Estou muito feliz de poder contribuir também com esse projeto. Acho maravilhoso. Eu já te falei, Montanha, que eu te admiro. Admiro essa sua iniciativa de dar voz a novos talentos. Ela fala, me falando, é o pombo. É bom, né? É bom, a gente tem dificuldade de receber elogio, né? Sim. Geralmente você recebe elogio e fala, não, obrigada. Não, eu recebo e agradeço e mereço, né? Parabéns pela sua iniciativa, agradeço o espaço e que mais professores possam ter a consciência de que é possível, se empoderem, corram atrás, porque é possível você também ascender como professor e bata no peito assim com orgulho, sem vergonha nenhuma. Sou professor, sou especialista, desenvolvedor humano. Helena? Muito bom. Parabéns, super. E quem tiver o privilégio de fazer seu curso, que tiver a oportunidade, faça, porque quando você vê um profissional trabalhando com entusiasmo, com esse amor todo que ela tem para transmitir, vai longe. Que bom, agradeço. Esse foi mais um podcast do Pesadão Especial São Paulo. Inscreve no canal, dá aquele like. Acabou o esculacho. Deus é o dono do lugar.